E agora sim, já acordada totalmente, vou fazer um pão. Gente, não vai ser um pão não, vai ser 2 pães. Vou colocar aqui 400 ml de leite e vou colocar esse leite no micro-ondas para esquentar por 1 minutinho. Eu dei uma olhada em umas receitas, gente, eu vou fazer tudo certinho, para ficar um pão assim, ó, perfeito. 2 ovos, eu gosto de quebrar os ovos antes de colocar na massa ou na bacia, porque vai que, né, melhor prevenir do que remediar. Meia xícara de óleo, e não deu meia xícara, gente, então eu vou lá pegar mais um pouquinho de óleo, porque eu quero esse pão perfeito. Geralmente, quando eu faço a olhômetro, ele fica bom, mas não fica tão bom. Hoje eu quero que ele fique, assim, muito bom. Estou com vontade de comer pão, então vai ser um pão bem maciozinho, bem levinho. Meia xícara de açúcar e uma pitada de sal, gente. Uma colherzinha dessas de café, sabe? Aí eu vou misturando. Misturo muito bem. Enquanto o leite esquenta, eu misturo aqui por 1 minutinho. Acrescento leite quente, gente. Dou mais uma misturadinha e já coloco... Quente não, gente, leite morno, tá? Não pode ser quente, tem que ser morno. E acrescento um pacote de fermento para pão. E eu não achei minha tesoura, então eu abri ele assim, vem 3, né? E vou guardar assim mesmo, gente, que perdi minha tesoura. E um segredinho, gente, aqui eu tenho meio pacote de melhorador de farinha. Eu encontrei esse melhorador junto com os fermentos de pão e de bolo, né? E isso aqui, gente, ajuda bastante. Você, amiga, que sempre faz pão e sempre dá errado, experimenta comprar esse daí. Ele ajuda a crescer o pão e deixar ele bem maciozinho, sabe? Não aquela massa maçuda. E agora eu misturo aqui, só misturar com a colher e pronto, gente. E aqui um outro segredo, a farinha de trigo. Eu sempre coloco muita farinha de trigo no meu pão. Então eu vou colocar como ela falou. Ela falou para colocar 3 xícaras, mas como eu vou fazer 2 pães, então eu vou colocar 6 xícaras. A xícara que você tem aí na sua casa, amiga. Peguei a maior que eu tenho. E coloco aqui, daí eu coloquei 4. Misturei um pouco, pra mim ver como é que ia ficar, né? Depois eu coloquei mais 2, gente. Mas se eu tivesse ido a olhômetro, e a metade desse pote aí, se não ele inteiro. Não sei porque minha massa fica muito mole, eu vou acrescentando trigo, aí não dá certo. Às vezes dá certo, mas na maioria das vezes não dá certo. E agora é hora de colocar a mão na massa, literalmente, né, gente? Então, lavei minha mão novamente e vou amassar. Hora da terapia também, né? Que amassar pão é uma terapia. Mas eu gosto, gente. Não gosto de fazer pão assim com frequência, tipo, toda semana fazer pão. Não, não gosto. Gosto de fazer lá de vez em quando, porque dá trabalho, né, gente? Suja bastante coisa, ele é demorado pra fazer também, mas é uma delícia, né? Principalmente quando dá certo. Aí eu amasso ele bem aqui na bacia. Ó, se fosse por mim, gente, eu já tacaria mais farinha de trigo aí. Mas eu vi a menina falando, né, que se a gente colocar muito trigo, a massa não fica aquela massa grossa. Ai, fica estranho, sabe? Eu quero uma massa bem levinha, eu quero um pão levinho, né? Então, vou seguir certinho a receita que ela passou. Apesar que eu dobrei a receita, né? Mas tô fazendo igual ela falou, só dobrei a receita. Vai dar certo. Aí eu coloquei, ó, só um pouquinho de farinha e vou amassar bem amassado aqui na mesa, gente. Hora de terapia, amiga. Primeira parte do pão feita, que o pão tem várias fases, né, gente?
Eu amassei e assim que eu coloquei na mesa, eu já vi que a massa estava boa. Eu amassei por uns 2 minutinhos, pra mim já era o suficiente. Mas a moça falou que eu vi uma receita ali, né, que tinha que ser 10 minutos. Gente, eu amassei 5 minutos. 5 minutos pra mim já está bom. Agora eu vou cobrir ele e deixar no micro-ondas bem quentinho, né? E daqui meia hora eu volto pra ver como que ele está. Mas eu acho que deu bom, hein? Porque o meu pão eu coloco muita farinha. Aí às vezes ele fica grudando na mão e mesmo colocando farinha e continua grudando. Aí dá errado. E esse daqui não ficou grudando na mão e não precisou colocar mais farinha. Então acho que vai ficar uma delícia. E olha que linda que ficou essa massa, gente, bem levinha. Deixei no micro-ondas por 40 minutinhos. Agora eu não vou mais colocar farinha, vou colocar só um pouquinho para não grudar na mesa, né? Bem pouquinho, gente. Se fosse por mim também, nessa hora agora eu aprendi a fazer pão direito. Porque eu sempre coloco bastante. Nessa hora eu vou colocar um punhadão de farinha, mais os 2 punhadão. Aí a massa fica muito dura, né? Daí o pão acaba não crescendo. Mas eu já vi que ficou linda a massa, gente. Então vai dar certo sim. Aí eu amasso mais um pouquinho, bem pouco, tá? Não precisa sovar muito não. Só mais um pouquinho pra tirar o ar da massa, né? Porque eu já amassei lá 5 minutos. E viu, gente? Eu amassei só 5 minutos e deu certo. Não precisa amassar 10 minutos. É muito cansativo, né? E eu vou cortar essa massa, gente, porque eu quero fazer 2 pães, né? Então vou cortar ela no meio. E aqui com a ajuda de um rolo, gente, ou de um copo, ou de uma garrafa, que você tiver aí, essa é uma técnica, gente, que eu sempre faço nos meus pão, porque ajuda a deixar a massa mais fininha também, sempre faço isso. Aí vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo, aí por cima e por baixo, vocês viram que grudou um pouquinho, ó. Então, daí só com um pouquinho, não coloco mais farinha de trigo, tá, gente? Pra não pesar a massa. Coloquei só um pouquinho, já deu certo. Aí eu estico ela bem esticado e depois eu faço um rolinho. Eu vou fazer isso com essa massa e com a outra também. Depois eu coloco na forma, gente, com um pouquinho só de óleo, vou untar a forma só um pouquinho de óleo, enrolo ele, né? E pronto, gente, deixa ele ali para crescer novamente bem bonitinho. E vou deixar por mais uns 40 minutos.
Depois de 40 minutos, gente, olha o tamanho desses pães, como cresceram, né? Enquanto isso, fui lá, tomei um banho, que tá um calor aqui que, meu Deus do céu, por isso eles cresceram tão rápido. E agora, o que eu vou fazer, gente? Eu não tenho um pincel, mas se você tiver um pincel, faça isso, amiga. Eu vou colocar aqui uma gema, somente a gema do ovo por cima, gente. Vou colocar com as mãos mesmo, né? Já amassei o pão com a mão, porque eu não tenho pincel. Aí eu tentei fazer com o garfo, não deu certo. Então foi com a mão mesmo, né? Coloco aqui por cima. E a gema vai ajudar o pão a ficar bem douradinho, sabe? Bem amarelinho por cima. Fica lindo, gente. E vou colocar no meu forno por mais 20 minutinhos. E depois tá pronto! Vamos para a hora da verdade, né, gente? Ele deu uma amassadinha, não sei por quê. Não sei se foi porque eu coloquei o pano em cima, né? Ele tava mais alto. Mas tudo bem. O importante é ficar com a massa fininha do jeito que eu quero. Aí eu vou tirar aqui, ó. Tiro ele morninha, não quente. Ele tá morninho, ó. Saiu bem fácil. Agora vamos cortar. Sumiu minha faca de cortar pão. Meu Deus, agora eu vou ter que cortar com essa daqui de cortar carne mesmo. Vamos cortar o pão. Eu não sei vocês, mas eu gosto da bundinha do pão, gente. Olha só, eu gosto dessa parte aqui. Com uma nata, porque a manteiga está mais dura aqui, não sei o que. Esqueci de tirar da geladeira, né? Mas eu vou comer com nata, gente. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo!